Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de métodos matemáticos e na aula de hoje nós vamos falar sobre derivadas numéricas. A gente vai falar aqui sobre alguns métodos para calcular derivadas, que são as diferenças aproximadas de 2 e 3 pontos. Então nós temos aqui algumas equações, todas elas calculam a derivada de uma função, ok? Então aqui nós temos a diferença aproximada progressiva, regressiva, central, progressiva e regressiva com 3 pontos. Basicamente a gente vai usar essas equações e implementar o cálculo de derivadas numéricas, ok? Então vamos aqui abrir o nosso programa, vamos abrir aqui o nosso programa e vamos criar aqui, por exemplo, uma função double f, que eu estou usando aqui daquela primeira aula de métodos matemáticos, certo? Double x. Eu vou calcular a derivada manualmente, só para a gente poder comparar com a derivada, com o valor das derivadas numéricas, certo? Então, aqui nós temos 5 métodos, então eu vou criar as funções baseadas nisso. Então vamos fazer aqui double de apx aproximada, progressiva, double x. E aí eu criei a progressiva, eu vou criar a regressiva e a central. Regressiva, central. E agora eu vou criar aquelas de 3 pontos. Então eu vou chamar D3 aqui e D3 aqui. Progressiva e regressiva. Dessa maneira a gente tem todas as possibilidades aqui de derivadas, de aproximações para derivada. Então ainda aqui eu vou criar uma variável. Essa variável eu vou chamar de h, certo? Que é o passo de derivação, double h. E aí vou criar, vou lá para o mainWindow.cpp, vou implementar aqui dentro do botão o metro, mas eu ainda preciso criar as equações para realizar as derivadas numéricas. Então vamos usar aqui uma função simples para criar essas derivadas. A gente já sabe aqui que todas vão retornar double, mainWindow, porque todas estão na classe da janela principal, f double x. Vamos implementar aqui uma função return 3 vezes x elevado ao cubo menos x elevado ao quadrado mais 5 vezes x menos 4. Então essa seria a função. A derivada da função, ela seria 3 vezes 3, 9, x ao quadrado, menos 2 vezes x, mais 5. Obviamente uma função simples como essa não precisaríamos usar derivadas numéricas, mas é só para a gente exemplificar que a gente pode implementar aqui qualquer função, certo? E aí a gente consegue encontrar numericamente os valores da derivada. Então aqui vamos implementar a primeiro método, que seria diferença aproximada progressiva de 2 pontos. Então nós temos f de i mais h menos f de i sobre h. É basicamente isso que a gente tem. Então f de x mais h menos f de x, tudo isso dividido por h. Nós temos aqui nossa diferença aproximada regressiva, né? Então, D aproximada progressiva. Para que a gente implemente agora as diferenças aproximadas regressiva, nós vamos ter que calcular f de i, f de x no caso, f menos f de x menos h dividido por h.
Então basicamente a diferença é essa, entre a diferença aproximada progressiva e diferença aproximada regressiva. E aí a central, ela seria, como a gente pode ver aqui, f de i mais h, de x mais h, menos f de x menos h, dividido por 2h. Dividido por 2 vezes h. Não tem muito segredo para calcular esses valores. Agora a gente só vai precisar fazer de 3 pontos, né? D3, D3. Então, para a gente implementar de 3 pontos, vamos olhar aqui, é menos f de x mais 2h. Então, menos f de x mais 2 vezes h, mais 4f de x mais h, mais 4 vezes f de x mais h, menos 3 f de x, menos 3 vezes f de x. Tudo isso dividido por 2 vezes h. E aí a diferença aproximada regressiva de 3 pontos seria 3 menos 4 e 1. Então, 3 vezes menos 4 e 1. Só que f de x menos h, f de x menos 2h. F de x menos h, f de x menos 2 vezes h. Dividido por 2h. Ok? Então, obviamente, como a gente pode perceber aqui, pelas equações, a gente vai ter um erro associado de cada uma dessas derivadas. Esse erro ele vai depender do valor de h que nós vamos utilizar. Porém, se a gente for pensar fisicamente, esse é um detalhe importante para você que faz engenharia, nem sempre faz sentido usar um valor muito pequeno. A gente vai definir esse valor dependendo de como se comporta o sistema físico. Por exemplo, eu estou derivando o nível de água num tanque, por exemplo, pelo tempo. Então, se a gente fosse tentar observar esses valores, vou encher, por exemplo, a caixa d'água da minha casa. Não faz muito sentido eu tirar fotos do nível que tem no meu reservatório, na minha caixa d'água, de 1 em 1 segundo. Vai demorar muito para que essa caixa d'água ela aumente o nível, e de 1 em 1 segundo a gente não teria muita percepção dessa variação de nível. Então, fisicamente, não faria muito sentido. Isso aqui é importante quando a gente for pensar em simulação de equações diferenciais. É só uma dica que eu estou tentando passar para vocês. Então, vamos voltar aqui. Eu vou agora tentar apresentar os resultados na tela. Eu não tem muito segredo aqui, pelo que a gente fez. O que nós precisamos fazer agora é pegar os valores lá da tela. Então vamos criar aqui, vou criar um line edit para o valor de x, outro line edit para o h, certo? Que seria a precisão da derivada. Então vamos fazer aqui, double x vai ser igual a line edit ui.lineedit.text.toDouble. Um para o valor de x, um para o valor de h. H eu vou colocar o valor do lineedit 2. E a partir de agora eu vou mostrar na tela os resultados das derivadas. Então textedit.append. Então aqui eu vou apresentar a derivada real, progressiva, regressiva, central. Vou chamar aqui de progressiva 3, regressiva 3. Okay? E aí eu vou criar aqui uma string
criar um keystring aqui mesmo, keystring str, e aqui abaixo eu vou concatenar os valores calculados. Então vai ficar aqui string number, aí aqui vai ficar dfx, que é o valor real, né? df de x, e aí isso aqui mais, vou dar 2 espaços aqui, ok? Então vamos lá, o primeiro foi esse, só que no segundo vai ser a diferença aproximada progressiva, regressiva, central, 3 pontos, progressiva, 3 pontos, regressiva. Está reclamando a falta de um parênteses aqui. Ok. E agora vamos mostrar na interface. O i.textedit.append str. Ok? Então vamos executar aqui. Agora eu vou colocar um valor qualquer de x aqui, 4, e um valor para o meu passo, é o valor de h. Quanto mais próximo de zero for esse h, mais precisa vai ser a minha derivada. Então a gente vê aqui, né, que a derivada real seria 140, aqui 141,35, tal. Aí a gente já vê que a central, a progressiva 3 e a regressiva 3, né, já são valores mais aproximados aí, mesmo que o passo de integração, o valor de h seja 0.01. Aí eu deixando mais preciso aqui, pode perceber que ele já consegue fazer melhor. Obviamente, quanto mais eu aumentar aqui, né, a quantidade de zeros, quanto menor, mais próximo de zero for o valor de h, mais próximo vão ser as aproximações do valor correto. Então é isso que a gente tem para a aula de hoje, derivadas numéricas. E aí, se você gostou, clica aí em gostei. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos que estão pagando cálculo numérico, que precisam aprender sobre derivadas numéricas, e se inscreva aí no canal. Até a próxima aula.